para vocês, muita gente me pergunta no dia a dia, no meu dia a dia de trabalho como designer, o que é que eu acho que é mais importante, se é o texto, as palavras, o texto verbal ou as imagens. E aí são pessoas que não consideram as imagens nem como um texto, né? Você percebe, vê só o ranço aí da pessoa. O que é mais importante? É o texto, as palavras ou a imagem? E aí o que eu digo para essa pessoa é, imagem também é texto, tá? Imagem é um texto, ele só é não verbal. Existe o texto verbal e o não verbal. E eu não acho que quando a gente vai fazer um produto desse, que é no caso um infográfico que vocês vão fazer, nenhum nem outro é mais importante. O mais importante é a combinação dos dois. É quando você consegue estabelecer um diálogo entre a imagem e o texto não verbal, entre o texto não verbal e o texto verbal, que é a imagem e as palavras, como a gente conhece o texto escrito. Quando você consegue achar essa combinação e fazer esse diálogo de uma forma eficiente, o teu produto é massa, porque as pessoas vão entender aquilo que tu está falando. Tu vai criar o que eu chamo de experiência de leitura, que é uma experiência de leitura agradável. Porque quantas vezes a gente vê uns infográficos aí muito doido que a gente não entende nada. Eu queria até ver aí, quem já viu algum infográfico aí na internet? Eu não sei se eu estou com... Tá aqui o chat. Levanta a mão aí no chat, pode ser com emoji, se tiver emoji. Quem já viu um infográfico e não entendeu nada? Vou dar 2 segundos aí, que eu quero ver. Eu. Olha aí. Leva... Não entendeu nada, né? Agora acompanha comigo. Você tem o trabalho todinho de planejar um infográfico, porque o que é que você quer? Você quer facilitar o entendimento da outra pessoa, é ou não é? Eu vou fazer um infográfico, eu vou pegar um conteúdo aqui, que eu estou achando ele extenso, ou sei lá, muito complexo, e eu quero simplificar para a pessoa, não é isso? Acompanha comigo, segura na minha mão. Aí tu me vem e faz um infográfico que, primeiro, fica mais extenso do que o texto original que tu queria passar, ou mais complicado, porque isso acontece muito na academia, né, Ribamar? Vamos aqui, assim, aqui para nós, aqui no quintal, conversar. Na academia, as pessoas costumam fazer muitos esquemas visuais, aí tem muita pirâmide. Pirâmide é um negócio que a galera adora. Tabela é outra coisa que a galera adora. E eu diagramo livro, tá, gente? E às vezes chegam tabelas de 3, 4, 5 páginas. Agora me diga, o que é que simplifica o conteúdo uma tabela de 5 páginas? Nada, né? Primeiro, porque você não passa nem da segunda. Se você for legal, você chega na segunda. Senão, você pega o livro e passa direto, assim, porque você já viu que ali você vai perder tempo, você não vai entender nada. Então, esse diálogo, né, e esse tratamento, essas escolhas visuais que você faz para o seu infográfico, é que são muito importantes. Então, quando você consegue construir esse diálogo entre o texto não verbal e o texto verbal, aí, ó, tu tem um produto massa. Seja ele infográfico, seja ele vídeo, seja ele pôster, seja ele card para rede social, que hoje em dia a gente faz muito. Então, o que você tem que mirar é nisso. Não tentar equilibrar o peso de importância das coisas. A imagem, ela não está ali só para decorar, só para enfeitar, entendeu? Ela está ali para construir sentido também, para produzir conhecimento. Então, se tu está colocando uma imagem só para enfeitar, tu já liga o alerta lá. Faz assim, epa, essa imagem eu estou botando só para enfeitar, então talvez ela não seja nem necessária. Na maioria das vezes, quando tu tira ela, tu tem uma coisa mais limpa, com uma experiência de leitura mais agradável para quem está vendo. E tu complica menos o que é que tu vai comunicar para a pessoa. Então, isso é uma coisa importantíssima de você refletir e de saber antes de começar a botar a mão na massa no aplicativo e tal. Outra coisa muito importante é o planejamento do que é que tu vai. Tu já sabe, certamente tu já tá lá sabendo o que é que tu vai dizer, tu tem um conteúdo. Eu não sei como é o esquema, Ribamar, se vocês têm temas aí e eles fazem esses infográficos baseados em temas e tal, como é? Tem sim, eles têm tema.
Inclusive, até posso projetar aqui rapidinho, pra você ter uma noção. Porque se você trabalha com tema, então você já tem um conteúdo, né? Porque o tema é o contexto da tua coisa. Então tu já tem um conteúdo. Aí tu vai juntar textos, né? Que é o que tu quer explicar, perguntas e respostas, enfim, né, isso não importa. E tu vai passar a ilustrar isso para fazer aquele diálogo, entende? Então, tu tem que estar atento à montagem de um roteiro. E aí, isso é muito importante, porque a gente faz isso em qualquer produto visual. Tem muita gente que acha que assim, roteiro é um negócio só para cinema, tal. Cinema tem que ter. Não dá para você fazer um filme sem roteiro. Primeiro porque é muito extenso, são vários profissionais envolvidos, então é aquela coisa assim, tu começa a fazer, tu é o diretor de arte, tu vai cuidar só dos cenários e tal. Outro cara vai vir com figurino, outro cara depois vai vir com iluminação, depois vai vir um cara com som. Então, esse roteiro ele tem que ser uma peça unificada que todos esses profissionais peguem e saibam exatamente onde é que eles vão entrar e o que é que vão fazer. E planejamento é muito importante, tá, gente? Esse negócio de fazer na doida, porque tá aqui na minha cabeça, não custa nada tu passar para o papel. Que é quando tu passa para o papel e organiza, que tu vê exatamente os buraquinhos que tem. Eita, eu não pensei nisso. Vamos pensar nisso aqui. Então, vale a pena. Eu tenho aqui para vocês. E outra coisa, roteiro é um negócio que assusta, né? Muita gente fala, pô, vou ter que fazer um roteiro. É mais um passo, já tem que fazer um infográfico, já tem que ser um infográfico animado. Eu ainda vou ter que fazer um roteiro. Mas eu tenho um modelo de roteiro aqui, que eu vou compartilhar a tela aqui, tá, Ribamar? Tá, fica à vontade. Que é o roteiro mais simples que eu uso. Inclusive, está até lá no Educamídia também, que é um programa de educação midiática que eu faço parte. E eles me deram um desafio para eu produzir o roteiro mais simples possível para criar um que eles chamam lá de video explainer. Eu não gosto muito desses termos em inglês, não, porque eu acho que a gente tem uma língua muito bonita, o português, e tem termo para tudo, então não sei para que a gente pegar emprestado o termo dos outros. É um vídeo explicativo mesmo. E o que é um vídeo explicativo? Um infográfico animado. Eu vou chegar mais um pouquinho nessa coisa do infográfico animado mais na frente, mas deixa eu só fechar essa do roteiro aqui para vocês. Então, eles me desafiaram a criar um roteiro mínimo. O que era o roteiro mais simples possível, Carla, que a gente pode criar para que um professor possa fazer um vídeo explicativo sem necessariamente ter estudado 4 anos na faculdade de cinema. Eu falei, beleza, vamos fazer. Então, eu propus, está todo mundo vendo? Sim, sim. Tá, né? Eu Tá. propus esse modelo de roteiro, né, que está aí, script, tá? Não sei porque mudaram, era roteiro, mas enfim, script e roteiro é a mesma coisa. Que é essa tabela com 2 colunas. Então, o que é que eu tenho aí, gente? Eu tenho uma coluna de texto, que é o texto que você vai trabalhar, e uma coluna de elementos visuais e orientações visuais, que é o que você vai ilustrar. Lembrando que essa coisa precisa fazer sentido, tá? Lembra aquela coisa que eu falei que imagem não é para decorar? E até mas se você pensar que ela vai construir um sentido e vai produzir um sentido, ela não só decora, como ela informa. Então é importante chegar nisso. Então eu montei esse roteiro aí, que esse é o roteiro que eu uso no meu dia a dia, tá? Eu faço muito vídeo explicativo, eu faço muito videozinho curto para rede social, então para mim esse é o modelo mão na roda. Eu tenho uma coluna que é o texto, que é o que eu vou querer dizer, e tenho a outra que são os efeitos que eu vou colocar, o visual. E aí eu também coloco toda a parte de som, quando eu preciso fazer alguma coisa com som. Então vocês vão perceber que aí é o texto olha ao redor, que vai ser um texto em voz, né, que é aquele texto narrado, sabe? Voice-over é narrado, texto narrado. Então, para tudo a gente tem a tradução. E os elementos visuais. Então, quando alguém disser olha ao redor, o texto surge na tela. Aí depois vem o narrador. Quanto plástico você está usando neste instante? Aí o que é que eu quero nessa hora no meu vídeo? Uma frase de impacto surgindo na tela, com vários produtos feitos de plástico. Vocês estão entendendo que é um modelo de roteiro super simples? Super simples. Deixa eu voltar lá
no chat para ver vocês. Vocês acharam, levanta a mão quem achou esse roteiro muito difícil. Ninguém, né? Porque ele não é, né? É a coisa mais simples. Roteiro para cinema é um pouquinho mais complicado. Não, Rafael, sai daí. Tá? Esse é o roteiro mínimo. Não tem como fazer isso mais simples do que isso. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar para vocês agora como foi que a gente animou isso aí. Porque aí vocês entendem a importância de você fazer um roteiro desse. Por que isso é importante também, gente? Porque quando você está filmando ou animando, às vezes você vai esbarrando com problemas. E quando você tem esse roteiro, você sabe exatamente onde é o problema e o que é que você faz? Você substitui. Porque a gente não está no dia a dia com tempo suficiente, no mercado principalmente, para ficar insistindo no problema. Então, se aqui, por exemplo, eu coloquei imagens de garrafas plásticas que duplicam 2 ou 4 vezes. Se eu não conseguir fazer essa animação, eu penso em outra coisa. Então, o roteiro facilita por isso. Eu venho aqui, elimino esse texto e penso em outra coisa e jogo aqui. Por isso que é importante você ter um roteiro também, porque você sabe claramente onde é que você está enfrentando o problema e você substitui, você pensa em outra coisa. Então, eu não sei se eu vou... Tá passando o vídeo para vocês ou não? Não trocou, né? Acho que eu tenho que compartilhar a outra guia. Deixa eu parar a apresentação. E eu vou parar para essa guia aqui. Esse vídeo aqui, gente, é o vídeo animado, na verdade, o vídeo explicativo, que pode ser também entendido como um infográfico animado, daquele roteiro lá. Aí, como foi que a gente fez esse vídeo? Esse vídeo é uma apresentação de Google Slides que eu narrei e fui passando a tela do Google, de apresentação do Google Slides e fui gravando a tela com um aplicativo de gravação de tela, como Screencastify, como Camtasia e vários outros gravadores de tela que eu tenho certeza que vocês conhecem aí, porque se vocês estão trabalhando com TikTok, essas coisas, vocês sabem gravar a tela, né? Screen de tela. Então, esse vídeo foi feito assim, e eu vou mostrar para vocês agora como é que ele ficou, para vocês entenderem que mais importante do que a ferramenta é o planejamento e o conteúdo. Tá todo mundo na tela? Ribamar, tá o vídeo aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá o vídeo. Tá, né? Vou soltar. Olhe ao redor. Quanto plástico você está usando neste instante? Mais de 9 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas desde 1950, o equivalente a quase 1.600 grandes pirâmides de Gizé. Como o plástico é barato e pode ser usado de várias maneiras, sua produção mundial tem dobrado a cada década. Embora o plástico seja produzido para durar para sempre, 33% de todos os objetos de plástico, como garrafas, sacolas e canudos, são usados apenas uma vez e jogados fora. Isso gera um monte de lixo, e esse lixo está começando a nos engolir. O plástico descartado não se decompõe na natureza. Ele se divide em pedaços cada vez menores, que são chamados de microplásticos. Embora mal possamos vê-los, eles permanecem na natureza e são ingeridos por muitos animais. Alguns deles conseguem chegar à nossa cadeia alimentar. Nosso habitat natural está sofrendo por causa disso, e também sofrem os animais nesse habitat. As espécies marinhas, em particular, são prejudicadas quando ingerem ou ficam presas no lixo que produzimos. Um estudo recente comprovou que 15% das tartarugas jovens tiveram seus sistemas digestivos obstruídos por plástico. Cerca de 50% das tartarugas marinhas estão ingerindo plástico, a uma taxa sem precedentes, e morrem por causa disso. Se não mudarmos nossos hábitos, esse problema só vai piorar. Em 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Como o plástico se tornou um problema tão grande? A cientista Rebecca Altman diz: é difícil perceber os desastres ou tragédias que acontecem de forma lenta e constante.
gota a gota, até que alcancem uma proporção desastrosa. O plástico é tóxico para nós, prejudicial para o meio ambiente e mortal para os animais. Esse é agora um problema global e só pode ser tratado em escala global. Saiu o som aí, né? Eu nem perguntei, achei melhor não atrapalhar. Deixa eu voltar para ver a carinha de vocês. Então, gente, E aí, todo mundo viu? O que foi que vocês acharam do vídeo? Eita, a pergunta é difícil, vai ficar todo mundo com vergonha de responder. Pode descer essa aba Não também. parece que foi feito por Com uma Google ferramenta tão Slides. simples. Pois é, né? Então, quando a gente fez esse vídeo, quem foi que falou? Rafael, né? Quando a gente fez esse vídeo, Rafael, a gente fez porque a gente queria mostrar para os professores como eles podem fazer infográficos animados ou vídeos explicativos com dados, com citações de cientistas, com fontes, né, da ciência, de forma simples, com a ferramenta que eles tinham à mão. Porque não adianta de nada a gente chegar, ei, professor, dá para fazer uma animação foda aí no After Effects, mas tu vai ter que pagar a assinatura da Adobe, né? Porque o After Effects faz parte do pacote Adobe, não é barato, é R$180 por mês para um professor, para um designer é um pouco mais caro, e eu só me lasco nessa vida, mas enfim, faz parte, né? Mas para professor é um pouquinho mais barato, porque eles têm uma conta especial educacional. Mas é muito caro, assim, não dá para você ter nem todo professor tem R$180 por mês para pagar na suíte Adobe. Outra coisa, quando tu entra num pacote Adobe, que tu não faz parte da área de design e tal, dá um derrame na hora, quando tu abre o software, tu faz, meu Deus, o que é isso? Assim, eu trabalho, para eu ter a tranquilidade que eu tenho hoje, será que você pode mandar o link do formulário de novo, Ribamar? Quando No final. Tá. Quando eu tenho essa fluidez, essa fluência no pacote Adobe hoje em dia, mas eu comecei a trabalhar com Photoshop quando eu tinha 14 anos, tá, gente? Eu já estou fazendo quase 40, então, né? Conta aí o tempo para você ter essa fluidez. Então, eu acho que é muito mais interessante você mostrar as estratégias de produção de um conteúdo desse e mostrar como você pode fazer com outras ferramentas ou com mix e remix, sabe? Você começa numa ferramenta, aí você mistura com outra, combina com outra, e aí você tem um resultado desse. Que, assim, no meu entendimento também não dá nem para você perceber que ele foi feito com Google Slides, mas eu tenho essa apresentação e eu posso compartilhar com vocês depois, porque aí vocês percebem exatamente quais foram os efeitos que eu utilizei, como é que essas coisas acontecem. E é uma forma super simples de você fazer um infográfico animado. Não deixa de ser um infográfico animado, né? Porque o que é um infográfico, né? Um monte de informação que você faz um esquema visual, que geralmente tem dados, tem números, tem porcentagens casadas com texto, e que você passa aquela informação para a pessoa de uma forma simples, rápida, né? O estático é numa tela só, e o infográfico animado pode ser várias telas. E aí eu entro em outra coisa que eu queria esclarecer para vocês. Tem duas coisas diferentes aí quando a gente fala de infográfico animado, que é o vídeo animado, o vídeo explainer, né, como esse vídeo explicativo que eu mostrei para vocês, que é tela a tela, e tem também uma folha estática, né, um pôster, uma página estática, que você pode animar pequenos elementos com GIF e essas coisas. Então, são duas coisas diferentes, né? Tem um modelo que é o modelo como vídeo, né? Que você vai fazer uma narrativa um pouco mais extensa, e tem um infográfico estático que você vai dar só alguns pontos de animação nele. Esse dos pontos de animação, o que eu sugiro para vocês é cuidado para que a imagem não vire só um elemento decorativo. E por que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar no nosso leitor. E em todos os leitores, todo tipo de leitor, todas as pessoas. A gente está num mundo diverso, né? Que as pessoas aprendem de forma diferente, as pessoas se movem de jeito diferente e as pessoas leem de jeitos diferentes também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o uso de GIF,
Porque, às vezes, um GIF que se repete num loop infinito, muito rápido, muito sem sentido, ele é muito prejudicial para uma pessoa que tem algum tipo de déficit de atenção, de visão, né? Então, ele pode, as crianças com autismo, outra criança que tem epilepsia também é muito complicado, GIF, então você tem que considerar todas essas coisas. Então, se tu não vai dar não vai ter um cuidado na criação daquele GIF para ele fazer sentido, para complementar, lembra do diálogo, do texto com a imagem? Se ele não vai, nossa, meu vizinho tá querendo que alguém desça, né? Obrigado por participar. Se quiser, pode vir também aqui falar com os meninos. Lembra do diálogo? Então, tu tem que alcançar esse diálogo, e esse diálogo tem que acontecer, porque se ele não fizer sentido, as chances de tu criar um incômodo na leitura do outro são muito grandes. Então, eu prefiro esse formato como um vídeo explainer, porque você vai mais fluido, você conta uma história, tem uma narrativa maior, vamos dizer assim, né? Então, é muito simples, dá para fazer com Google Slides e screen de tela. Então, quem disser para vocês que é algo muito complexo, assim, que não tem software, vocês já têm agora um argumento para desconstruir esse discurso. Photoshop melhor que Corel. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comecei a trabalhar no Corel, tá? Então, assim, eu nem sei em que versão tá mais o Corel, mas eu comecei no Corel 4. Para fazer as contas aí, você depois bota no Google para ver de que ano é, para você descobrir. E eu continuo usando o Corel até hoje, tá? Porque o Corel foi o primeiro software que eu tive condições de pagar a licença. Então, assim, se eu paguei a licença, eu tenho ele aí, eu uso ele. Por que é que eu vou usar outro se eu paguei a licença, né? Então, o Corel é muito bom e ajuda você a fazer muitas coisas legais. Então, agora que a gente já viu esse infográfico animado aí com Google Slides e screen de tela, eu vou mostrar um pouquinho mais, não sei se rebuscada é a palavra, mas assim, foi animado de outra forma, para vocês entenderem aqui, que é esse aqui. Então, vou soltar aí, deixa eu compartilhar a tela, que eu já estou fazendo besteira aqui. Uma guia. Tá aparecendo aí um vídeo amarelinho? Vou soltar o som. Tá tudo ok, né? Agora sim. Pronto, beleza. Vou soltar ele agora. Pronto, e aí? Quem gostou mais desse? Levanta a mão aí para eu ver no chat. Ninguém vai levantar a mão? Quem gostou mais desse ou do slide? Sei não. Parece ser complicado. Esse é um pouquinho mais. Guilherme gostou mais desse. Letícia gostou mais desse? Beleza. Mas vocês notaram uma diferença muito grande? Desse, com certeza. Não tive como ler porque estava passando rápido. Olha aí, já temos um problema na experiência de leitura. Talvez o do Google Slides resolva isso mais fácil do que esse aí, né? Ah, estava travando. Pode ser isso também. Eu contei um tempinho aí que dava para ler, mas eu posso ter errado também, né? Porque eu não sou essa perfeição da vida, não. Pode ser a internet, pode ser. Então, gente, esse outro vídeo, né, que eu chamo aqui dos infográficos animados, na verdade é mais um texto animado, né, eu não trouxe muito dado, muita coisa, mas a gente queria explicar para os professores
desconstruir alguns mitos sobre criatividade. Esse rolê de que criatividade é só para arte, para música, para essas coisas assim. Então, a gente fez um roteirinho, né, de quais eram os principais mitos da criatividade na educação, que era essa coisa de que é só atrelado a quem trabalha com arte, ou que o professor sempre estimula a criatividade do aluno, o que não é verdade, né? A gente escolheu 3 elementos e decidiu contar essa história e desmistificar, desconstruir esses mitos aí. Mas é também uma espécie de infográfico animado que vocês podem fazer. Esse eu fiz no After Effects, que é o software do pacote Adobe, para mostrar para vocês as diferenças. A gente percebe, né? Tem umas diferençazinhas de entrada, animação de saída, mas que eu queria que vocês me dissessem se fez muita diferença entender o conteúdo no do Google Slides e esse do After Effects. Se vocês tiveram... Se o do After Effects facilitou mais o entendimento. Vocês conseguem me responder isso? Ou do Slides? Qual foi o que foi mais... Ou não teve diferença nenhuma? Em termos de entender o conteúdo, deu no mesmo. Não fez muita diferença. Só uma pessoa respondeu, mas ela respondeu exatamente o que eu estava esperando ouvir. Lembra quando eu falei no início do nosso bate-papo que a ferramenta ela não faz muita diferença? Então, eu trouxe esses 2 vídeos aí, esses 2 esquemas visuais, infográficos animados, para vocês entenderem de uma vez por todas que a ferramenta não faz diferença. O que faz diferença é o conteúdo que você tem e a forma como você planeja e trata ele. Então, mais importante do que produzir a imagem perfeita ou o vídeo mais bem editado do mundo é tratar a forma como ele vai ser apresentado para quem vai ler. Então, o que é que vocês têm que fazer? Se posicionar sempre no papel de leitor. Eu sei que vocês vão escrever roteiro, vocês vão animar, e tudo isso vai dar muito trabalho, muita dor de cabeça. Mas depois que vocês acharem que terminaram, vocês têm que voltar para esse material com um olhar de leitor, porque isso que vocês estão criando é uma experiência de leitura. Tudo que se cria em design, comunicação, cinema é uma experiência de leitura, e a gente tem que estar muito, muito atento a isso, porque senão a gente está só colocando mais informação inútil na rua. Porque não adianta muito você dizer que vai simplificar uma coisa e, na verdade, você vai complicar mais ainda. Porque eu que estou lendo aqui, vou olhar, vou fingir que entendi, tu fingiu que explicou e a gente segue empurrando com a barriga, e é por isso que tem tanto conflito, né? Tanta falta de entendimento das coisas no mundo hoje em dia, por conta dessas experiências de leitura mal pensadas, mal elaboradas. Então, assim, em tese, era isso que eu queria apresentar. A senhora usa o Sony Vegas, a senhora usa. A senhora conseguiu uma época aí na vida pagar esse danado de Sony Vegas. Gosto muito. Acho que para quem está começando, o Sony Vegas é a melhor pedida, é melhor do que o Premiere da Adobe, tá? Eu acho. Porque ele é mais conciso. Ele tem menos distrações que a Adobe. A Adobe tem muita coisa que vai estar lá e você não vai usar nunca na vida. Porque, na verdade, o que você precisa saber é um conjunto básico de edições e tudo é feito em cima delas. Ah, uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês. A gente que está começando nessas coisas, a gente se preocupa muito com efeito visual. E eu queria que vocês analisassem o que vocês assistem de seriado, de filme e tal, e observassem como é feita a edição entre uma cena e outra. Aí eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Olhem se tem muito efeito entre uma cena e outra. E aí eu já vou dar a resposta. Não tem não, porque a principal edição que a gente usa no cinema, em qualquer vídeo, é corte seco. E corte seco é o corte sem efeito. É só juntar um take com o outro. Que é como a gente fazia. E aí eu vou entregar a minha idade. Eu já entreguei a minha idade, né? Como a gente fazia antigamente, que a gente tinha um rolo de filme, a película, e a gente cortava com a tesoura e emendava com o durex os dois. Então, isso é o corte seco. É um corte sem efeito, sem transição, sem esses frufru todo que tem no software, que a gente gosta de colocar.
Então, é mais uma coisa para ficar atento. Quanto menos efeito, melhor, porque o que importa não é o efeito que você coloca, é a mensagem que você está comunicando. Então, Ribamar, era isso que eu tinha para falar para eles hoje. Em termos de software, tem muitos aplicativos que Ribamar já me falou que vocês usam InShot. InShot é um excelente um excelente aplicativo para animar, é um dos que eu mais gosto. Eu também gosto muito do Filmora. Eu gosto muito do Quick, que é um aplicativo. Todos esses que eu estou falando são gratuitos, tá? O Filmora tem umas taxazinhas se você quiser comprar os efeitos lá dentro. KineMaster também uso, é muito bom, é um dos melhores, porque tem a timeline. Filmora também é muito bom. O Quick é um da GoPro, tá? Eu uso muito porque ele é super rápido. E tem lá um monte de efeito de texto que funciona e eu uso muito o Quick. E para quem quer fazer o infográfico, lembra que eu falei a página só com alguns elementos animados e uma interação? Tem um site que também acho que tem um aplicativo que chama Geniale. Não sei se vocês conhecem. É assim, ó, vou colocar aí no chat. Deixa eu ver se eu pego o link aqui. Geniale. Ele é uma plataforma só para fazer infográfico. Animado e com interação. Então, além de animar elementos, você vai criando uma experiência de navegação, quase como se fosse um site. Então, alguém conhece? Coloquei aí no chat. Quem não conhece, vou deixar essa tarefa de casa aí para nunca nem vi. Ele é complicadinho mesmo de propaganda, assim, não tem muita gente falando sobre ele, não. Mas dá uma olhada lá. Alguém conhece o Canva? Aqui? Então, conhecem o Canva, né? Pronto. O Geniale é quase como o Canva, mas tem uma função de animação e navegação lá dentro. Então, acho que quem gosta do Canva vai gostar muito do Geniale, porque ele deixa você criar várias telas e colocar links de uma tela para outra. Então, você vai navegando. Você é que vai controlando. Diferente do vídeo, né? Que o editor é quem diz o que é que você vai, por onde você vai navegar. O Geniale, você é que pode dizer para onde a pessoa vai. Então, ele é bem interessante. Fica essa tarefa de casa aí para vocês. De repente, a rodada de criação desse ano, Ribamar, pode ser feita no Geniale, que é um bom aplicativo. Outro aplicativo muito bom que deixa você trabalhar com vídeo também é o Adobe Spark. Não sei se vocês conhecem. No celular chama Spark Post. É esse aqui. E na web chama Adobe Spark. É um aplicativo bem completo da Adobe e ele é gratuito para a web, tá? Então, vale a pena conhecer também. É muito bom. E eu uso muito também esse Spark Post no celular, principalmente. Mas é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre infográficos animados. Não sei se fui clara e se ajudei, mas espero, do fundo do coração, ter ajudado. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só... Ribamar tem meus contatos aí, é só gritar. Me seguir nas redes sociais que eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, um por um. A não ser que caia na minha caixa de spam. Quando cai na caixa de spam, eu demoro mais um pouquinho, mas é muito difícil isso acontecer. Carla, acho que seria interessante você comentar uma coisa que eu percebi no primeiro vídeo, que foram todas as referências às imagens. Sim, sim. Isso é uma coisa muito importante, tá, gente? E tem muita gente me perguntando isso agora também. Com esse boom de produção de material para a internet, tem acontecido muito problema. Só acho que poderia vir mais vezes, né? Eu venho, se me chamar, eu venho. Tem muita gente que não cuida muito das imagens e sejam elas animadas ou não, que usam nos materiais. E existe uma coisa chamada direito de uso de imagem e direito autoral, que tem dado muito problema, inclusive algumas redes, algumas grandes secretarias de educação. Eu soube essa semana de um caso muito grave que teve em Brasília e outro em Minas Gerais, porque os professores estão baixando as fotos do Google adoidado e botando nos materiais, e isso não é permitido, tá? Então, assim,
Para você usar qualquer material gráfico no teu infográfico, no teu vídeo, no teu livro, no teu e-book, tu tem que baixar de um lugar que a pessoa permitiu que você baixe gratuitamente, ou comprar. E onde é que você baixa essas coisas? Nos bancos de imagem. Quem conhece banco de imagem aí? Levanta a mão. Que eu acho que o Canva, ó, Guilherme já conhece. O Canva tem uma seção lá que você escolhe as fotografias. Aquelas fotografias são todas de bancos de imagem. Então você pode usar desse jeito. Agora, o que é que você não pode fazer? Botar uma busca na imagem lá do Google, sei lá, abacaxi. Botei lá no Google. Pegar o primeiro abacaxi que coloca lá, botar no teu vídeo. Não, você não pode. Não pode fazer isso. O ideal é você ir num banco de imagem, colocar no banco de imagem abacaxi, pegar o abacaxi do banco de imagem, observar quem é o autor, porque em todo banco de imagem tem o nome do autor e o nome do banco de imagem. E atribuir o crédito da imagem, daquele autor, daquele criador, porque isso é uma coisa que é obrigatória. Então, se alguém fez aquele abacaxi e disponibilizou no banco de imagem para você usar, por que você não vai colocar o crédito dele, né? Isso é uma coisa que está na lei de direitos autorais, você é meio que obrigado a fazer e as pessoas não fazem. E por que eu não recomendo que você faça uma busca aleatória no Google Imagem? Porque o retorno do resultado do Google, ele é muito pulverizado. Então, não tem como você saber pelo Google quem é o autor daquele abacaxi. Porque quando você colocar abacaxi, o Google vai retornar todas as vezes que aquele abacaxi apareceu na internet. Então, não tem como você saber. E você não pode atribuir o crédito como fonte Google. Porque não foi o Google que fez aquele abacaxi, tá? Nem tudo que está no Google foi o Google que fez. Na verdade, a maioria, 90% das coisas que estão no Google não são do Google. Não foi o Google que fez. Então, o que eu indico realmente é que vocês naveguem por bancos de imagem. Eu vou deixar o link, Ribamar, contigo, de um blog post que eu fiz lá na Pipa, que tem, inclusive, só bancos de imagem para você baixar vídeo, trecho de vídeo, para você editar. Vocês que gostam de mexer com vídeo, então existem bancos de imagem só com um pedacinho de vídeo, trecho de vídeo, que é o que eles chamam de footage, né, em inglês, que são filmagens, takes mesmo, pedacinho. Eu preciso de um take de uma água derramando, então tem lá a água derramando. Eu preciso de uma tesoura cortando papel, então tem lá. Tudo isso gratuito que você pode usar desde que você atribua o crédito para o autor, né? E é muito importante, gente, atribuir o crédito do autor, porque eu, como autora desse tipo de material na internet, eu me sinto motivada a produzir material gratuito para vocês, se vocês me atribuírem o crédito. Quando as pessoas usam meu material sem crédito, eu faço, velho, para que eu vou estar botando isso na internet de graça, se ninguém me dá o crédito, né? Então, aí eu vou botar no banco para vender. Eu faço as duas coisas, né? Eu boto material para vender em bancos de imagem que vendem e também boto nos bancos gratuitos, porque eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Porque se eu uso material gratuito dos outros, eu me sinto na obrigação de produzir material gratuito para os outros usarem também. Eu tenho essa filosofia de vida, então eu faço muito isso. Então, é muito importante sempre atribuir. Quem já foi aqui no cinema? Ai, lá vou eu só faço pergunta de levantar a mão. Não precisa ser todo mundo, não, mas uma pessoa. Quem já foi no cinema e viu um filme sem crédito no final? Ninguém, né? Porque tem lá uma meia hora de crédito no final, né? Porque tudo que foi usado e todos os profissionais que trabalharam naquele filme estão ali aparecendo naqueles créditos. Então, o que eu aconselho a vocês é sempre que forem fazer material audiovisual ou material gráfico, ou acredita ao lado da imagem, Ui, acho que deu um puff aqui. Ou prepara uma página, uma área do teu material, geralmente é a última, e dá o crédito de tudo que tu usou. Isso é o correto a se fazer. E se você for fazer um material que vai ser vendido, é bom você fazer, porque senão você pode ser processado, e os processos por falta de crédito e por ferir os direitos autorais, eles são bem complexos. Eu que tenho uma editora, eu não desejo isso para ninguém. É uma dor de cabeça bem grande. Então, é importante dar uma atenção a isso, principalmente nesse momento agora que
né? A internet está aí pulverizando tudo e as pessoas saem usando tudo da busca do Google como se fosse primeiro do Google e segundo possível usar, assim, não é. É bom entender, buscar entender. É complexo essa coisa de direitos autorais, mas se você tomar esse cuidado de sempre acreditar o que você está usando do outro, você já está anos-luz na frente de todo mundo e vai evitar uma bela dor de cabeça. Mais alguma pergunta? Na verdade, eu ia perguntar justamente isso, né? Por exemplo, quando a gente vai colocar os vídeos no YouTube, né, ou no Instagram, se obrigatoriamente tem que ser no vídeo ou se podia ser na legenda quando você faz os créditos, né? Mas aí você já respondeu, né? Pode ser na legenda também, se você tiver, porque o Instagram acontece muito da gente ter o prazo, né? O tempo, o período de ser 1 minuto. Aí às vezes não cabe. Pode ser na legenda, sem problema. Outra coisa que vocês podem fazer para não ter dor de cabeça com essa questão de direitos autorais, principalmente no YouTube e no Instagram, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, de subir, criar um vídeo lindo, subir no Instagram e o Instagram derrubar porque diz que você está ferindo direitos autorais. Alguém já passou? Ou o YouTube? Alguém já passou por isso? Quis botar a música da Camila Cabello lá, nananã, e foi lá e não pode. Não pode, você não pode utilizar. Então, tanto o YouTube como o Facebook tem bancos de áudio. Não sei se vocês sabem disso. Tem o YouTube Audio Library e o Facebook é Facebook Sound Collection, se eu não me engano. Então, se você colocar no Google essa busca, você vai sair nesses 2 sites e tem lá música para você baixar, centenas de milhares de músicas com uso permitido, que você pode usar nos seus vídeos sem problema nenhum. Agora, a música da Camila Cabello, realmente você vai ter que pagar os direitos autorais dela, então é melhor esquecer e não usar. Você vai lá no banco de imagem, no banco de áudio também, ouve tudo que tem lá, alguma coisa vai te agradar. Eu uso muito do banco do YouTube e do Facebook da seção hip hop, porque tem umas músicas muito legais lá, com uma batida de hip hop, que eu acho que fica bem legal para os vídeos da Pipa, e é onde eu uso, né? Porque eu também não tô essa milionária toda para estar pagando música paga, não. Eu uso as gratuitas mesmo. Eles estão pedindo o nome, por gentileza. Deixa eu pegar o link aqui, que é mais fácil. Vai direto. Enquanto a Carla vai pegando os links, alguém tem alguma pergunta? Alguém teria alguma dúvida? Né? Espero que tenham gostado, né? Antes de tudo isso, assim, Esse aqui é Professor, Diga. eu tenho uma pergunta assim sobre o meu grupo, porque o senhor fez a recomendação, né, de fazer um tutorial. Aí no caso vai ser isso mesmo, né, um tutorial. Não vai ser o não sei o que estático. Esqueci o nome. infográfico. Não, porque o grupo dele, Carla, é como elaborar formulário no Google Forms. Foi o tema que eles escolheram. Então, em vez de ser um infográfico, eu acho que é melhor fazer um tutorial. É um tutorial, ou você pode fazer um vídeo explicativo como esse do plástico. Esse do plástico funciona super bem. Enquanto vocês estão conversando, e se alguém tiver mais dúvida, eu vou entrar no infográfico, no tutorial animado que eu fiz com o GIF do Profilab aqui para vocês, porque ele é bem legal também. Então, quem É tiver outro formato. alguma dúvida, coloca aí no chat. Né? Pode explorar, que a Carla que é parceiraça e gosta dessa interação. Mais alguém? Perfeito, pode perguntar. O Wesley quer fazer alguma pergunta? Fábio, Rian, Luane, não sei quem está aqui embaixo. Diego. Tenho vergonha não. Vou compartilhar a tela mais uma vez. Para vocês verem outro formato de infográfico, né? De vídeo tutorial explicativo, que é um pouco. Lembra que eu falei aquela coisa que tem só uns elementos animados? Esse aqui é um tutorial que a gente fez para os professores aprenderem a mexer no Discord, né? Quem é gamer aí já deve jogar online e conhece o Discord.
Então, ele é um tutorial que tem o texto e a imagem, né? Tá aí. E mais na frente tem uns gifzinhos, ó, bem simples, só para chamar a atenção para o que realmente importa. E a gente fez algumas gravações de tela, porque o Discord ele não é muito simples de você achar as funções. Então a gente achou que o professor ia ficar um pouquinho embananado. Então a gente fez, ó, essa tela animada aí é ensinando o cara a botar em português, né? Porque é a primeira coisa, porque se ficar só em inglês, muita gente vai se perder. Então a gente foi fazendo, ó, tá vendo? Gravação de tela também, assim como aquele lá do Google Slides. E foi fazendo o passo a passo de como a pessoa pode criar uma sala para fazer uma aula ao vivo de áudio via Discord. Então tem todas as telas aí, né? Não deixa de ser um infográfico, porque é um produto visual para informar, né, as pessoas. E tem todas essas partes animadas aí que você faz muito facilmente em qualquer gravador de tela, como o Screencastify, que já gera o GIF, tá? O Screencastify já gera o GIF, você joga aí no Google Slides, e tem esse formato, que também é um formato educativo, vamos dizer assim, que super funciona. Então, esse é tem outros, assim, se vocês quiserem, no site do Profilab tem mais outras opções. Então, essa é um bom exemplo também que você pode fazer usando o Google Slides, tá? Aquilo ali é Google Slides. São telas do Google Slides com os GIFs que a gente fez no Screencastify e jogou lá. Então, tem várias formas. O segredo é você brincar com as ferramentas, entender o que é que elas vão gerar para você e dizer, isso aqui me serve. Então, lembra que eu falei de escolhas no começo? Design, de uma forma geral, é muito esse lance das escolhas que você faz. E para você saber o que você vai escolher, você tem que planejar. Aí lembra a coisa do roteiro? É ali naquele roteiro, naquele danado daquele roteiro, que você faz suas escolhas e planeja o que é mais confortável para você. Porque também não adianta você ir mexendo numa ferramenta desconfortável e ficar doido, né? Enlouquecer, ficar zureta da cabeça. Não adianta. Eu faço esse planejamento para eu poder pensar assim, olha, o Screencastify me gera isso aqui, então eu posso usar ele. E é naquele roteiro que a gente arruma as coisas. Uma dica para quem vai fazer tutorial. Ah, foi você, né? É o que você apresentou agora. É uma dica. Pronto. Então, é Google Slides, tá, gente? Anotem. A ferramenta do século, Google Slides. Dá para você fazer muita coisa com aquele troço lá. Então, eu, designer, uso todo santo dia o Google Slides. Estou usando o Google Slides até mais do que o Photoshop, só para vocês ficarem ligados. Então, no dia que o Google deixar a gente exportar vídeo com o Google Slides, aí eu não uso mais nada, eu só vou usar o Google Slides para sempre. Mas eu acho que eles não vão fazer isso não, porque imagina, o mundo todo gerando vídeo nos servidores deles. Eu acho que nem o Google tem esse cacife todo, gente. Eu acho que não vai dar não, mas enfim. A gente faz essas combinações entre ferramentas e cria um vídeo como aquele do plástico que fica super bom, super funciona. Vocês viram que não tem nem muita diferença assim da entrega do resultado para um que foi feito na Adobe, After Effects e tudo mais. Quem tiver pergunta, só fazer. Mais alguém deseja pergunta, comentário? Fique à vontade. Eu, Oi. Sim. a senhora tem alguma dica para... É porque o meu vídeo é sobre comandos e teclas do teclado. Aí, no caso, a senhora acha que o meu vídeo vai ser tipo o primeiro vídeo que a senhora mostrou ou o segundo? Olha, o do Google Slides eu acho que vai facilitar mais para você, porque você pode trabalhar com uma imagem de teclado, e aí você, num banco de imagens, certamente você vai achar uma imagem de um teclado, e você pode ir passando tela a tela e iluminando as seções do teclado em que você quer mostrar para a pessoa, sabe? Tipo, se tem combinações, atalhos, então você pode trabalhar com isso no Google Slides e depois gravar no Screencastify ou fazer um GIF, essas coisas também. Eu acho também que tem
na internet deve ter emulador de teclado, que o teclado vai aparecer na tela e você vai iluminando ao ponto que você toca. E aí você pode gravar com o Screencastify e gerar um GIF. Então tem muita possibilidade aí. O Asley comentou aqui no chat, tem como mandar os links dos vídeos? Tem, vou jogar aí agora. O do plástico eu já me perdi, mas esse aqui é o da criatividade. Deixa eu voltar lá no... Como O a gente... repositório de áudio vocês pegaram, né? Sim. Eu vou, depois que terminar o encontro, eu vou pegar todos esses links e vou colocar lá no Google Sala de Aula também. Vou Pronto. organizar, né, num campo lá, do que é que eu desenho. Eu posso fazer uma lista desses links também, que aí facilita. Estou Agradeço. voltando aqui para pegar o do plástico, tá, gente? Eu saí da tela. Pronto, cheguei nele. Que esse do plástico está fechado, então é interessante. Esse aqui é o do plástico. Esse é um que eu acho que vale a pena vocês focarem, porque ele é muito simples de fazer. Só para deixar vocês cientes, isso foi um projeto que a gente fez num evento nos Estados Unidos, tá, gente? Então, a gente foi bastante elogiado por ter resolvido um problema grave, que era criar um infográfico com as ferramentas que a gente tinha à mão lá. Então, o original desse vídeo foi feito em inglês. Eu não narrei, né? Porque eu, com meu sotaque de Caruaru, não ia ninguém entendendo meu inglês. E eu tava com o aparelho na época recém-colocado, aí não deu, mas a minha parceira narrou em inglês e eu fui lá editando e fazendo e ficou bem bom. Eu também tenho o vídeo, essa versão em inglês, posso mandar para Ribamar para vocês darem uma olhada nisso. Mas aí vocês investam na ferramenta que vocês têm, não precisa ser o cineasta topzera agora, não. Você só precisa ter um conteúdo bom, tratar ele com carinho para apresentar para uma pessoa que vai ler, para não endoidá-la. Na verdade, você quer que ela entenda o que você está dizendo e não que ela enlouqueça. Então, esse é o mote. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Não? Eu vou, então, parar aqui a